Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje vamos falar sobre a taxa de desconto do fluxo de caixa marginal, colocada pela ANAC recentemente em consulta pública para os reequilíbrios econômico-financeiros dos contratos de concessão dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Brasília, Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador. A ANAC surpreendeu todo o setor ao estabelecer em termos reais uma taxa de desconto de 5,73%, que é semelhante ao spread do título público federal indexado ao IPCA, a NTN-B, que atualmente é chamada de Tesouro IPCA. Essa taxa é a taxa que se aplica para tratar o valor no tempo dos empréstimos compulsórios tomados pela ANAC e pelo poder concedente aos concessionários por conta da ocorrência de eventos de desequilíbrio nos contratos de concessão. Funciona da seguinte forma: como o poder concedente e a ANAC não consegue arcar imediatamente com os aumentos de custo da concessionária ou perdas de receita da concessionária, que são por lei ou pelo contrato riscos atribuídos à ANAC e ao poder concedente, os concessionários arcam com esse aumento de custo ou com essas perdas de receita e a seguir pleiteiam a devolução desses valores, o pagamento desses valores, pelos usuários, pela ANAC, pelo poder concedente, por meio do reequilíbrio dos contratos. Esse pagamento nunca é feito à vista pela ANAC ou pelo poder concedente. O repagamento geralmente é diluído em todo o contrato, seja por meio da redução do valor do pagamento anual pela outorga, a ser feito pelo concessionário ao poder concedente, ou seja, reduz-se o pagamento anual que o concessionário faz ao poder concedente pelo direito de operar o aeroporto, seja por meio do aumento de tarifas aeroportuárias. Então, ou aumenta-se, portanto, a tarifa aos usuários. O valor do pagamento por esses empréstimos compulsórios tem que ser diluídos no tempo. Esses contratos de concessão estabelecem que a ANAC tem a prerrogativa de, por assim dizer, estabelecer a taxa de juros usada para diluir esses pagamentos desses empréstimos compulsórios no tempo. Essa taxa de juros, que é aplicada a esse pagamento, é a taxa do fluxo de caixa marginal, que ela colocou recentemente em consulta pública para os aeroportos que eu já citei ainda há pouco. Só de entender a estrutura do contrato, a gente já percebe que há uma certa inadequação da coisa, A ANAC estabelece, depois de assinado o contrato de concessão, a taxa de juros que vai se aplicar aos empréstimos que compulsoriamente ela faz junto ao concessionário. É como se eu tivesse a prerrogativa de estabelecer a posteriori de um empréstimo que eu recebo de um banco, a taxa de juros que vai se aplicar a esse empréstimo. Só por aí já dá para ver que há uma certa inadequação nessa estrutura. Se a ANAC estabelece uma taxa acima da taxa interna de retorno esperada pelo concessionário, o concessionário, em tese, tem ganhos com o reequilíbrio do contrato. Cada vez que acontece um evento que é risco do poder concedente, o concessionário tem ganhos com isso. Se a ANAC estabelece uma taxa abaixo da taxa interna de retorno esperada do concessionário, e olha que aqui ela tem incentivos para estabelecer uma taxa abaixo daquela que o concessionário usou, ela está tomando dinheiro emprestado, então ela termina tendo o incentivo para jogar para baixo a taxa, mas se ela fixa uma taxa abaixo da taxa interna de retorno esperada do concessionário, o concessionário, em tese, perde rentabilidade com o reequilíbrio do contrato. O que significa que o sistema de reequilíbrio não imuniza o concessionário dos riscos que foram atribuídos ao poder concedente. Por isso, em tese, a taxa a ser estabelecida pela ANAC deveria refletir a taxa de rentabilidade cobrada pela iniciativa privada para operar esses aeroportos. A ANAC, contudo, estabeleceu uma taxa que é quase igual à taxa dos títulos soberanos do Tesouro Nacional. Então, ela equiparou o risco de investimento e operação de um desses aeroportos a emprestar dinheiro ao Tesouro Nacional. Como se sabe, o investimento de menor risco na economia nacional é investimento em títulos do Tesouro Nacional. Por isso que a ANAC fez causou uma enorme perplexidade em todo o setor aeroportuário e em todos os especialistas no tema. Bom, para conversar hoje sobre esse tema e sobre a perplexidade que ele gerou, temos hoje um convidado especial, Felipe Sandi, que entende profundamente desse tema. Sandi é especialista de mão cheia em modelagem econômico-financeira de projetos e em reequilíbrio de contratos. Talvez seja um dos poucos que eu conheço na área econômico-financeira que tem uma reflexão estruturada sobre boas práticas, tanto em relação à modelagem quanto em relação aos reequilíbrios dos projetos. Sandi coordena atualmente o curso de modelagem econômico-financeira de concessões e PPPs, organizado pela FIP, fundação ligada à USP, à Faculdade de Economia da USP, e pela Radar PPP, que é um dos cursos mais bem reputados nessa área do país. É, além disso, mestre em finanças pela USP
e tem graduação em Economia e Contabilidade também pela USP. Pelas experiências acumuladas, né, Sandy trabalhou em diversos pleitos de reequilíbrio, seja do lado do poder concedente, do lado da agência reguladora ou do lado do parceiro privado. Pelas experiências que ele acumulou e pelas reflexões sobre o tema, Sandy é hoje, sem dúvida, um dos principais especialistas do país nesse tema que vamos discutir hoje. E por isso eu queria já passar direto para a nossa primeira pergunta, né? Sandy, bem-vindo ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Muito obrigado por você ter aceito fazer a entrevista sobre esse tema. E eu queria lhe perguntar, começar lhe perguntando, né, qual o contexto no qual a ANAC estabelece a taxa de desconto para reequilíbrio para esses aeroportos, né, esses aeroportos que eu mencionei no princípio da minha exposição, né, Guarulhos, Viracopos, Brasília, Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador. Maurício, muito boa tarde a todos que estão ouvindo. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, eu assisto o canal, né, então é um imenso prazer estar aqui podendo estar contribuindo também. Bem, indo direto para a pergunta, né, essa taxa, essa discussão, ela surge de uma previsão contratual. Esses contratos, eles preveem a revisão dos parâmetros de concessão, o que se chama de RPC, e para os aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos, a gente está falando da segunda revisão desses parâmetros, e para os aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Salvador e Porto Alegre, a gente está falando da primeira revisão. Nesse contexto, né, nesse momento, cabe à ANAC determinar qual será a taxa, como você bem disse, de remuneração para desequilíbrios que venham afetar o parceiro privado. Então, nesse momento vai ser definido que taxa será utilizada nesse próximo ciclo até a próxima revisão do contrato, revisão ordinária do contrato. Tá. Você acha que faz sentido a agência reguladora ter essa prerrogativa, né? Porque, para mim, parece uma coisa, sempre pareceu uma coisa estranha, né? Desde 2013 que eu venho falando que esse negócio não faz sentido para mim. Mas eu queria te ouvir, porque você entende muito mais das questões econômico-financeiras, queria saber a sua opinião sobre esse tema. Eu tentaria definir de duas formas, né? Se a gente pensa definir no sentido de operacionalizar uma conta cuja fórmula, cujos parâmetros já estão pré-acordados entre as partes e foram estabelecidos no contrato, eu não vejo grande problema. Porque no final o que a gente está fazendo é captações de variações macroeconômicas que já eram conhecidas entre as partes que vieram se materializar. Então, entender como definir no sentido de materializar alguma coisa que já foi pré-estabelecida, eu não vejo tanto problema. Agora, definir no sentido de ter um poder arbitrário, de escolher qual será a metodologia e, portanto, definir de maneira arbitrária qual vai ser a remuneração por esses empréstimos, como você bem disse, compulsórios, o qual o parceiro privado não tem opção de ceder, não me parece uma boa prática, e como você disse, termina criando incentivos, eu diria que perversos. O concedente tem todo o incentivo para criar, e dentro da forma com que a conta é feita é possível, há espaço para isso, remunerações menores e, portanto, expropriando rentabilidade do parceiro privado. Então, nessa segunda definição, eu não vejo com bons olhos, eu acho que não é uma boa prática definir posteriormente como é que vai ser a metodologia. Eu acho super importante isso que você falou, porque, assim, basicamente, só para separar, né, para o nosso ouvinte, para ficar didático, acho que tem dois tipos de contratos em relação a essa metodologia do fluxo de caixa marginal, né? Um conjunto de contratos que estabelece uma fórmula, né, para calcular, né, essa taxa de desconto do fluxo de caixa marginal, essa taxa de juros que a gente está falando aqui, e há um conjunto de contratos que não estabelece a fórmula, às vezes dá indicações muito ligeiras, muito abertas, de uma metodologia que será utilizada para tanto. O caso dos contratos desses aeroportos é o segundo caso, né? É o caso em que você não tem fórmula, quer dizer, a ANAC tem uma prerrogativa, tem um poder enorme, né, de definir a metodologia e, com base na metodologia que ela mesma estabelece, fazer a conta para chegar à taxa de desconto. Então, basicamente, você está dizendo, olha, o outro sistema que existe em outros contratos é muito melhor do que esse, né? Eu concordo plenamente com você, eu tenho a mesma impressão. Qual a metodologia que a ANAC está usando para isso, né? Ela tem o poder de definir a metodologia, né? Mas qual é a metodologia que ela resolveu adotar?
Você acha que há erros nessa metodologia? Quais são as correções que você acha que a ANAC deveria fazer nessa metodologia? Tá, eu vou me permitir, Maurício, se tiver aí, um tempo, fazer um breve contexto histórico de como é que a gente chega nessas discussões, né? Quando a gente está falando sobre custo de oportunidade de capital, esse é um tema da área de finanças, que é um braço da ciência econômica que se junta com outras áreas, contabilidade, administração. E esse tema ele é desenvolvido para fazer valoração de empresas, ou seja, quando a gente está discutindo quanto valem as empresas. Então, você tem esse arcabouço teórico de quanto vale as empresas, é nesse contexto que surge a ideia de custo de oportunidade do capital das empresas. Isso é aplicado, operacionalizado, primeiro em mercados maduros financeiros, principalmente pelo Damodaran, que é o cara que tem mais nome hoje em dia nesse setor. Então, você apega isso e aplica na prática para o setor, para os mercados desenvolvidos. Depois, você já tem certas adaptações para avaliar empresas em mercados emergentes, como é o Brasil, e você já tem uma certa dificuldade em fazer esses ajustes. Aí você dá um passo a mais, que é usar esse mesmo arcabouço técnico para avaliar projetos, que não necessariamente são de empresas que são listadas em bolsas. Então, você já tem um passo a mais. Agora, a gente dá mais um passo, que é usar isso para fazer precificação da relação público-privado. E, por fim, a gente está dando um último passo, que é usar isso para tentar estimar qual seria o custo de oportunidade de danos provocados pelo poder público ao parceiro privado. Então, repare que há uma distância muito grande, quase que um telefone sem fio, sobre o que é a teoria de finanças, o que é a custo de oportunidade de capital e como é que isso é empregado nessas relações. E aí, cria-se de fato um telefone sem fio. E a gente às vezes se pergunta o que é que está se fazendo, né? O que é que a gente está tentando remunerar? E aí a nota da ANAC, ela começa, de certa forma, discutindo esse telefone sem fio, dizendo, eu tenho determinadas discricionalidades na hora de calcular o WOC. Isso é um fato, são verdades as argumentações que tem ali. Mas isso não inviabiliza a forma com que a conta é feita. Existem boas práticas. Esse telefone sem fio, ele vem sendo discutido, existem boas práticas para driblar determinados problemas. Então, a nota da ANAC começa iniciando dizendo o seguinte, o cálculo clássico de WOC, quando a gente usa lá modelo de Markowitz, de Sharpe, o custo do capital próprio, tem diversas discricionalidades, portanto, a gente tem dificuldade de fazer isso, e, portanto, faz sentido trazer uma fórmula mais simples, que chegaria no mesmo custo de oportunidade, mas por um caminho mais fácil, mais transparente. Até aqui, não tem muita novidade, eu acho que é uma coisa que deve ser louvada. O problema é na hora de aplicar essa conta. Então, se você me permitir, eu adoro slide, né? Eu vou pedir para abrir aqui e tentar compartilhar para tentar explicar. Só um instante, compartilhar minha tela. Opa, vamos lá. Então, o que é que acontece, né? Quando a gente está falando de custo de oportunidade de capital das empresas, como você bem me colocou de uma maneira mais simplificada, eu tenho que remunerar esse investidor pelo custo de oportunidade de investir em títulos sem risco, porque ele podia emprestar o dinheiro para o governo e, portanto, está sem risco, mais adicional em razão daquele investimento específico que ele está fazendo, aquele investimento que contém risco. E é basicamente isso que tenta fazer a fórmula que é apresentada pela ANAC, né? É taxa de desconto do fluxo de caixa marginal. Pois bem, lá na nota, a ANAC apresenta essa conta, eu vou tentar traduzir ela, né, para o nosso telespectador. O primeiro componente é a Selic, ela olha para a média dos últimos 5 anos anteriores da Selic. O segundo componente é a inflação. A fórmula olha para os últimos 5 anos do IPCA. E o terceiro componente seria um prêmio de risco que a ANAC estima com base no anexo 5, que deu origem aos contratos de Salvador e Porto Alegre, cujo o retorno esperado era de 8,5. Então, meio que por resíduo, aplicando essa fórmula à época, né, para tentar explicar os 8,5, por resíduo que ela não consegue explicar, ela chama aí de prêmio de risco. Então, se a gente fosse transformar isso aqui do ponto de vista da operação matemática, né, eu sei que é meio desafiador, mas no final do dia é uma coisa muito parecida com o que a gente discutiu agora. Essa primeira parcela, que é Selic descontada a inflação, seria um componente atrelado a taxas de juros real da economia, que seria a remuneração livre de risco. E esse segundo componente seria exatamente esse prêmio de risco, esse spread a mais pelo risco que está sendo colocado para o setor aeroportuário. Então, a fórmula em si, a teoria dela, não há grande problema, ela caminha na direção do que se espera da remuneração. O problema está na hora de operacionalizar essas contas, ou seja, como essas variáveis são estimadas. E aí eu trouxe aqui 4 componentes, né, que claramente tem problemas técnicos e teóricos. O primeiro é com relação ao momento, né? Quando a gente fala sobre tomada de decisão ou custo de oportunidade,
é o que você está abrindo mão no momento onde você está escolhendo. Então, achar que esses parceiros privados podem, quando ele olha para a média dos últimos 5 anos da Selic, que ele pode investir a Selic da média dos últimos 5 anos é uma falácia. Ele só consegue investir na Selic de hoje. Então, esse gráfico aqui ele traz o que seria, em cinza mais claro, a média da Selic nos últimos 5 anos, para cada uma dessas datas, e em cinza mais escuro, que era a Selic corrente nesse período. Repare que nesse intervalo aqui, a Selic corrente era muito menor do que a média. Nesse período que vai de fevereiro de 17 a setembro de 21, nenhum investidor conseguiria ter o retorno da média da Selic dos últimos 5 anos, porque a Selic corrente era menor. Então aqui a gente já tem um determinado problema que eu estou chamando de momento, né? O intervalo que você está olhando para fazer essa estimativa. O segundo problema é com relação ao tratamento da inflação. Novamente, o problema de olhar para trás. Às vezes, a gente pode usar a inflação passada como expectativa de inflação futura. Mas a conta da ANAC, como usa a Selic em termos nominais, é uma taxa nominal, ele precisa fazer uma expectativa de inflação. Só que, em vez de olhar para o futuro, a conta olha para trás também de novo. Ou seja, eu estou olhando para o passado e vendo no passado qual foi a inflação. E, infelizmente, o período que é utilizado é um período muito conturbado, né? A gente teve pandemia, a gente teve guerra, então um período bastante conturbado. O terceiro ponto, talvez o mais grave de todos, é que a fórmula utiliza como referência da taxa livre de risco a Selic. A Selic, apesar de ser taxa base para a formação de juros, ela não reflete o custo de oportunidade de investimentos de longo prazo. A Selic oscila, e oscila muito no curto prazo. Quando a gente está falando que o investidor abre mão, ou seja, de um investimento para o longo prazo, ele compra um NTNB que ele vai resgatar no vencimento. Então, quando a gente observa aqui, a gente tem no gráfico os retornos da NTNB que variaram nesse período entre 6 e 3, e a média da Selic, que é essa parte da parcela A, que a gente repara que essas curvas elas não são coincidentes, né? A Selic ela não serve como parâmetro da taxa livre de risco para custo de oportunidade de investimentos de longo prazo. E o último problema é com relação ao prêmio de risco. A fórmula traz um prêmio de risco nominal. Nenhum investidor, em sã consciência, principalmente no Brasil, com esse ambiente inflacionário que a gente está tendo, investe com retorno nominal. Ele quer saber qual é o retorno, principalmente investimento de longo prazo, qual é o retorno em termos reais. Só que o prêmio que é estabelecido pela ANAC se dá em termos nominais. Então, assim, quando a gente olha para essas 4 falhas, eu diria, metodológicas, o que é que a gente percebe? Apesar da boa vontade em tentar trazer um pouco mais de transparência, simplificar a conta do WOC, as variáveis foram escolhidas, elas foram pessimamente escolhidas. Então, quando a gente olha para a parcela A, o resultado eu estaria oferecendo ao investidor, como taxa livre de risco, ou como remuneração para investimentos sem risco, alguma coisa menos que 1% ao ano, completamente descolado da realidade atual. A segunda parcela seria um prêmio de risco de 4,83. Na soma, a gente chegaria, como você bem colocou, numa remuneração para esses investimentos compulsórios hoje de 5,73, o que não faz o menor sentido. Apenas no esforço de tentar ajustar a fórmula, quer dizer, se a gente começasse a olhar para a NTNB e para prêmio em termos reais, a gente chegaria na mesma data, em abril, quando foi publicado, em alguma coisa em torno de 8% ao ano, que parece fazer mais sentido e mais perto da realidade do Brasil na época que a conta foi feita. Eu só te interromper um pouquinho, claro, Felipe. Por favor. Só te interromper um pouquinho para perguntar o seguinte. Assim, a gente sabe que essas metodologias, exatamente, né, por conta daquilo que você nos falou ainda há pouco, né, de que você está pegando a metodologia que foi desenvolvida para uma situação e você carrega ela para uma situação diferente, né? Portanto, ela não tem, digamos assim, a efetividade, a eficácia que ela tem no seu uso originário, né? Se ela tivesse sendo usada aqui para precificar ativos líquidos listados em bolsa, né, a gente saberia que ela tem uma efetividade maior porque ela foi feita para aquilo, né? Na hora que você faz essa migração para usar a metodologia para outra coisa, você tem que estar muito atento, eu imagino, aos resultados que ela dá, para ver se, para fazer uma checagem, né, de se efetivamente a metodologia está produzindo algo coerente com a realidade, né? Porque não, você faz uma gambiarra, né? Olha, aí você vai testar se a gambiarra funciona, né? Se a gambiarra dá um curto-circuito, você para de usá-la. Você vai buscar construir outra metodologia.
Aqui a sensação que eu tenho, porque para mim, olhando o resultado, me parece óbvio que o valor está errado, que tem muitos erros por trás, né? E lendo a metodologia, eu também fiquei com a impressão de ter vários erros. Não sou capaz, não tenho formação em finanças como você, não sou capaz de fazer didaticamente conseguir quebrar em pedaços, né, dessa forma competente como você o fez, né? Mas não deveria ter uma checagem de realidade? Essa no final é a minha pergunta, né? No final do dia, são duas metodologias que estão focando no mesmo objeto. Qual é o custo de oportunidade das empresas hoje no Brasil? O próprio resultado, ele grita contra a realidade, que eu acho que é a primeira informação que você deu. Eu não posso ter um custo de oportunidade que deve incluir risco, que é inferior ao que é oferecido pelo próprio governo para investimentos sem risco. Então, só o resultado em si, eu concordo com você, eu estou insatisfeito, eu levanto que aquela metodologia tem determinadas arbitrariedades que provocam discussões e proponho algo novo. Mas esse algo novo, ele precisa caminhar na mesma direção, ele precisa tentar traduzir a realidade de maneira muito parecida e próxima, e, portanto, melhorar a discussão. E não piorar a discussão. O que a gente tem aqui assim, de uma maneira muito transparente. Quando você vai olhar para a remuneração que é oferecida para os novos entrantes, quer dizer, aqueles parceiros privados que ainda não operam, portanto, que não são parceiros do poder público, é oferecida uma taxa de 9,88, no mesmo momento do tempo. Para esses parceiros privados que já operam e, portanto, estão amarrados no contrato, você tem uma taxa de 5,73. Não tem o menor sentido econômico. Por que esses parceiros topariam ter remuneração diferente para o mesmo tipo de risco no mesmo momento do tempo? Então, concordo com você em gênero, número e grau. O resultado, ele fala por si só. E deveria ter chamado a atenção do pessoal do ANAC. E aí, por mais que você tente trazer uma roupagem técnica, a verdade precisa ser dita, soa como um certo oportunismo. Aqueles que já estão amarrados e, portanto, não têm direito de recusar, eu ofereço uma remuneração menor. Aqueles que eu quero atrair, eu trago uma remuneração que faça mais sentido, que seja compatível com o risco e com o momento atual do Brasil. É uma pena, porque eu acho que é uma sinalização ruim, que mostra, de certa forma, soa, como eu disse, eu não sei se a intenção é essa, mas soa, de certa forma, oportunista, mesmo que haja essa roupagem mais técnica, né, ou transvestida de roupagem técnica. E Felipe, vamos ser sinceros, tá? Assim, ninguém entra numa concessão de aeroportos para ganhar 9% de rentabilidade, né? Se for para ganhar 9% de rentabilidade, o investidor deixa seu dinheiro, senta de pijama, né, no Tesouro Direto, faz seu investimento e ganha 5 pontos alguma coisa, 6, né, sentado, né, dentro de casa de pijama. Né? Quando o ANAC faz a modelagem com 9, né, com 9 pontos alguma coisa, por cento em termos reais, isso significa que por que os investidores entram? Né? Porque eles olham os riscos, né? Olham os custos, olham as receitas, dizem, não, eu consigo produzir mais receita do que a ANAC está estimando, né? Então eu consigo reduzir os custos muito mais do que a ANAC está supondo que é possível reduzir, então eu vou gerar uma taxa de rentabilidade muito maior do que essa. Então, assim, a taxa real de atratividade desses investidores é muito maior do que 9. Agora, para o sujeito que está lá dentro, que vai ter que arcar com o empréstimo compulsório, você estabelecer 5, na hora que eu li, eu achei uma coisa assim, sinceramente, eu achei uma coisa meio vergonhosa. Como você deixa ir para consulta pública? Eu espero que agora, né, vendo a reação do mercado, isso se altere, né? Mas como é que você deixa ir para consulta pública uma coisa dessa forma, né? Um valor que obviamente, né, como você disse, grita contra a realidade, né? Foi essa a minha perplexidade. Mas, Felipe, eu queria lhe agradecer muito. Eu queria deixar para você fazer considerações finais, se você quiser fazer. Eu acho que foi, assim, talvez a entrevista mais curta e mais densa que eu já fiz aqui no canal, porque você foi direto nos pontos, né? E eu acho que eu não tenho nem mais perguntas sobre o tema, mas queria abrir para você fazer suas considerações finais antes de você encerrar. Antes da gente encerrar. Primeiro, queria lhe agradecer e voltar só nesse último ponto que você colocou, que eu acho que ele é bastante relevante e tem a ver com aquele telefone sem fio, né? Quando a gente fala que está sendo colocado oferecido a 9,88,
uma taxa referencial para fins de formação de preço licitatório. Como você bem colocou, isso certamente irá diferir da rentabilidade efetiva do parceiro privado, que tem a ver com sua habilidade de gerir o contrato e os riscos que ele assumiu. A dificuldade que a gente tem em descobrir qual é essa rentabilidade efetiva do parceiro privado, porque a gente só consegue calcular TIR quando ele terminar o contrato, faz com que a gente esteja o tempo inteiro buscando alguma referência para o que seria essa rentabilidade real estimativa, de forma a neutralizar os impactos. Uma vez que a gente assume que a gente não consegue encontrar essa taxa, o que é muito difícil, portanto a gente dificilmente vai ter uma neutralização plena, a gente deveria pelo menos buscar taxas que minimizem esse ruído. Como você bem colocou, quer dizer, a ideia não é que a cada desequilíbrio ele fique mais rico ou mais pobre, a ideia é que a cada desequilíbrio ele fique neutro. Mesmo ciente que esse cenário é impossível, a gente deveria ter isso como norte. Quer dizer, procurar estimadores que fizessem com que esse ruído ficasse menor. E não me parece que é o caso. De novo, a forma como foi feita, com esse verniz técnico, o resultado transparece um certo oportunismo, o que me preocupa. A gente já experimentou em outras ocasiões certos avanços do ponto de vista regulatório que depois produziram diversos problemas. Eu cito a 579, no qual minha dissertação de mestrado fala um pouco sobre isso, né? Então, me preocupa. É isso, queria agradecer, Maurício. Felipe, muito obrigado pela sua por ter aceito o nosso convite, em primeiro lugar. Segundo, pela extrema concisão e precisão dos seus comentários. Se você, nosso ouvinte, gostou desse vídeo, por favor, deem o like, né, curtam o vídeo, e, por favor, se inscrevam no nosso canal para receber novas atualizações. Voltaremos em breve com temas importantes, com temas relevantes nos setores de infraestrutura. Até mais.